Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu voltei! Ou não, depende. Mas eu tava querendo muito tempo fazer esse vídeo aqui sobre Encanto, que foi um dos filmes que eu mais gostei desse ano. E bora lá! Encanto ganhou o Oscar de melhor animação. Mas, não desmerecendo a animação, claro, achei a concorrência meio desleal. Mas pera, antes de me instigar aí nos comentários, eu vou explicar o porquê. Eu amei o filme. E além dessa arte aqui, vocês também podem ver outras lá no meu Instagram. Link na descrição. Mas voltando ao assunto. Com esse monopólio da Disney, com 3 filmes da mesma empresa indicadas ao prêmio, Luca, Raya e o Último Dragão... Raya e o Último Dragão... Nossa, mano, tá saindo. Raya e o Último Dragão e Encanto, era certo que o filme ganharia o prêmio, apesar de gostar muito de A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas, que aliás são dos mesmos produtores de Homem-Aranha no Aranhaverso. Não apenas pela história, Encanto ficou muito popular por suas músicas e sua popularidade tem relação com o sucesso viral que teve nas redes sociais. Além de Não Falamos de Bruno, as músicas Estou Nervosa, que é uma das minhas segundas favoritas, Família Madrigal, Que Mais Vou Fazer, e a indicada ao Oscar, Dos Oruguitas, que eu achei muito estranho, porque Dos Oruguitas foi indicada e a apresentação deles foi de Não Falamos de Bruno. Mas isso dá pra entender porque antes eles escrevem a música e eles não esperavam que Não Falamos de Bruno fizesse tanto sucesso. Então, na apresentação do Oscar, eles apresentaram Não Falamos de Bruno. Mas eu acho que teria muitas mais chances se Não Falamos de Bruno fosse indicada a melhor canção original. Mas enfim, por conta de toda essa popularidade, o filme ganhou bastante visibilidade, o que não é demérito nenhum, ele é excelente. Mas não tô aqui pra falar mal do filme ou do Oscar. Enfim, Encanto é um filme perfeito para assistir com a família. O filme gira em torno da história da família Madrigal, especialmente de Mirabel, que eu vivo chamando de Maribel, e de como a herança de poderes vai passando de geração em geração, exceto por Mirabel, que é a única da família que não tem poderes. O filme não tem um antagonista propriamente dito, e a história não perde em nada por isso. Bruno tem poderes de ver o futuro, mas trazendo para a nossa realidade, ele seria aquela pessoa da família que não tem medo de dizer o que pensa, o que vê, e acaba sendo isolado por isso. Isso na minha visão do filme, eu acho mais ou menos isso que poderia trazer para a nossa realidade e tal. Encanto, desculpe o trocadilho, é um encanto. E aborda temas como relação familiar, que convenhamos nesses tempos de hoje que estamos vivendo não tem sido nada fácil, ainda mais com pandemia. Imagina você ficar trancado com mais de 10 pessoas dentro de casa, deve ser muito difícil, né? E sempre vai rolar confusões, brigas, altas, loucuras. Mas Encanto não é só sobre relação familiar. É também sobre as pessoas com seus conflitos e individualismos. Toda família tem seus problemas, e todo mundo, de alguma maneira, se identifica nos personagens do filme. Aquela pressão de ser alguém na vida, de ser a filha perfeita, de se mostrar forte diante das pessoas, e aquele de quem não se espera nada. Ou seja, a Mirabel. O filme explora bem os personagens e... as músicas grudam na cabeça como um chiclete. Eu não consigo ficar sem Não Falamos de Bruno na cabeça, ainda mais porque minha filha canta o tempo todo. Então vamos para... Rodada dos Netos! Começo por eles porque tudo começa com a Mirabel, que é a nossa protagonista, que não ganhou o seu dom e existe uma teoria do porquê disso. Eu vi no vídeo do Imaginago que Mirabel não ganhou o seu dom porque ela seria a substituta da avó no futuro, e que foi uma escolha da Casita não dar a ela os poderes porque a avó tinha perdido o propósito para que os dons serviam, e que a Casita na verdade seria o Abuelo Pedro, e que isso se confirma na canção Dos Oruguitas, que não são tartarugas, como eu achava, são lagartas em espanhol. Agora as borboletas fazem todo sentido! Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Como Mirabel não tem um dom, ela é basicamente ignorada pela sua família, exceto por seus pais, que concentraram toda a sua atenção nela, para não deixá-la desamparada. E por causa de todo esse excesso de cuidado, ela também se sente mal.
Porque apesar de ter todo o amor dos pais, ela não tem esse reconhecimento do restante da família. Na minha opinião, Mirabel acha que tem que se colocar à prova o tempo todo para mostrar o seu valor e provar que também é útil. E isso fica mais evidente quando o Antônio ganha o seu dom, porque é como um irmão mais novo que entra na faculdade antes de você e você se sente meio que deixado para trás. É tipo isso. E ela começa a se expressar na canção. E cara, eu chorei muito nessa música. Ela literalmente canta por um milagre. Sem lamentar, eu tô legal. Não vou chorar, é natural. Eu ainda sou da família Madrigal. Estou bem, eu estou bem demais. Mas me sinto deixada pra trás. E por ela ter essa conexão maior com a casita, ela meio que realiza seu desejo. Se você prestar bem atenção na letra da música dela, ela meio que pede para que as pessoas possam contar com ela. E é justamente quando a casita entra em colapso e a família começa a perder seus dons. E é quando ela começa a tentar ajudar cada um. E é quando fica evidente que toda essa família precisa de terapia. Todos ali têm as suas questões, mas principalmente a Mirabel com a sua avó, a matriarca da família, de quem a Mirabel quer tanto a aprovação. Ela literalmente grita: só queria fazer você me enxergar. Abra o olhar, abra o olhar, abra o olhar. E essa música é tão profunda que você sente na voz dela a tristeza, a solidão e a quantidade de esforço que ela está fazendo para se sentir reconhecida pela família, especialmente da sua abuela. Nossa, já falei que toda vez que eu ouço a música dela eu choro? Acho que é a música mais profunda de todas ali. Não tava nem na metade do filme, eu já tava toda quebrada, chorando, aos prantos, caindo. E meu esposo até falou assim: que isso foi, amor? Eu, poxa vida, você não tá vendo o filme, não? Porque quem nunca quis dar orgulho a seus pais e mostrar que é alguém, provar que é qualificado pra fazer alguma coisa, ou simplesmente fazer aquilo que gosta, sem ter que se preocupar com alguém enchendo o seu ouvido o tempo todo para fazer concurso, fazer prova, para ser médico, engenheiro, advogado, que são profissões que dão dinheiro, que ser artista não dá dinheiro. Eu acho que eu fui um pouco pessoal demais. Mas todos temos uma abuela Madrigal na família e foi o que nos fez conectar com essa família, com esse filme, porque ela é muito parecida com a nossa de alguma forma, que de alguma maneira a gente se identifica em cada um dos personagens. E é quando no final da música que ela olha pra vela e pede um milagre que tudo começa. E indo em cada primo, a Mirabel enxerga que ela não era a única que sofria ali, que se sentia sozinha. Luísa é a primeira que fica evidente que está com problemas. O tique-tique nervoso que não quer parar, porque ela está perdendo a sua força e de todos ela é a mais poderosa e é a que mais ajuda a vila e isso estava esgotando ela. Mano, Lin-Manuel Miranda merece todos os prêmios que ganhou, sério. Cada letra desse filme é perfeita e explica muito o que cada personagem sente. Uma pena não terem tido uma música para todos eles, para Dolores e pro Camilo. Mas se fizessem isso seria muito bom. Vou falar o que acho deles também depois, mas voltando pra Luísa, você vê que a bichinha tá esgotada, porque é alguém que nunca diz não. E foi a personagem com quem eu mais me identifiquei. O que mais pesa na música dela é a frase: não sou nada se tirarem o meu dom. Eu já fui muito como a Luísa, nunca dizia não às pessoas e isso é ruim, porque as pessoas não estão nem aí se você está esgotado ou à beira de um colapso nervoso ou crise de ansiedade. Pede pra ela que ela faz, não importa se estava no trabalho ou na faculdade, ia direto fazer o que pediam. E tudo tem o seu limite. Por mais que você tente ser generosa com as pessoas, tem um momento que não dá mais. E as pessoas gostam de explorar isso em você, porque se você não é generoso, você se sente mal. E elas fazem você se sentir mal por isso. Te exploram e te sugam até não restar mais nada de você.
E Luísa é exatamente esse tipo de pessoa que não diz não à pressão. Faça um pedido que ela vai e atende. Se ela não fizer, vão reclamar que não está fazendo. Afinal, ela é a mais poderosa da família. Ela mesmo diz que é orgulhosa e não quer demonstrar que está cansada, porque tem que ajudar a família e as pessoas da vila. Ela já tinha ultrapassado o seu limite quando começou a perder seus poderes, e muitas vezes nós fazemos isso com nós mesmos, no trabalho, na escola. A gente se cobra tanto e cobram tanto a gente que a gente quebra. Tem uma hora que a gente não aguenta. Não é à toa que vemos tanta gente com crise de burnout hoje em dia. Tem uma hora que a gente só tem que parar para respirar. E Luísa, tadinha, era a mais pressionada da família e por mais que ela se esforçasse, sempre no final vão dizer pra você que a pressão não mata. A Isabela, acho que uma frase que me pegou na música dela foi: e se eu cansasse e brotasse tudo aquilo que eu sinto? A aflição vem da pressão para ser a filha perfeita. Se eu pudesse viver, quero só viver. Tenho 3 palavras para essa família: precisa de terapia. Brincadeiras à parte, a princípio a Isabela foi a personagem que eu menos gostei de cara. Talvez porque a Mirabel, como protagonista, não gostasse dela também, mas como minha filha disse, antes ela era chata e depois ficou legal. E uma curiosidade pra vocês, que talvez já devam saber a esse ponto: Isabela é a filha mais velha. Pois é, apesar da música da Luísa dizer pede pra Luísa que ela é a mais velha, na verdade Luísa é a irmã do meio. Isabela tem 21 anos no filme, a Luísa 19 e a Mirabel 15. Mas isso pode ser explicado porque quando começa a música da Luísa, ela tá acompanhada da Mirabel, que é a mais nova das 3 irmãs. E na letra original, ela diz mais ou menos algo como: deixa com a sua irmã é mais velha. Como se dissesse a Mirabel: pode deixar que eu aguento, mana. Mas voltando pra Isabela, como a neta primogênita da família e talvez a primeira a receber um dom dos netos, ela é descrita como graciosa e Mirabel a descreve como perfeita sem esforço, por causa de sua aparência e poder de criar belas plantas e flores e tal. Ela está noiva de um homem local igualmente bonito, Mariano Guzmán, pois é, vítima de um casamento arranjado. Porém, mais tarde é revelado que ela não queria ser perfeita e também não quer se casar com Mariano. Com a ajuda de Mirabel, Isabela finalmente consegue mostrar seu verdadeiro eu, quando ela se sente livre da restrição das expectativas dos seus familiares. Ela pode cultivar novas e diferentes variedades de plantas. Isso aproxima as 2 irmãs, o que culmina em um abraço, que cumpre a visão do Bruno. E diferente da Jéssica Balucci, Jéssica, eu adoro o teu canal, eu sou muito fã, mas eu discordo de você nessa. Eu não acho que o poder dela é ruim ou um dos mais inúteis, sei lá, alguma coisa assim. A mulher pode criar um ecossistema inteiro novo e se ela quiser, ela pode reflorestar a Amazônia, restaurar uma flora inteira. Pronto, desabafei. Eu sei que a Jéssica nunca vai ver esse vídeo, enfim, mas eu tinha que falar isso aqui, gente. Mas antes da Isabela ficar legal, ela era uma menininha perfeita. A preferida da vovó, a neta dos sonhos e, bem ou mal, manter a aparência de alguém que você não é também gera muito esforço, físico e mental. Mano, ela ia se casar com um cara que ela não estava apaixonada, só pra agradar a avó. Tem noção de quanto isso é nocivo? Tudo isso com medo de desapontar a família e as expectativas da abuela. Sério, se vocês tiverem filhos um dia, não crie expectativas sobre eles. Não queiram realizar os seus sonhos neles. Não os compare com ninguém. Deixem eles serem o que eles quiserem ser. A menos que eles queiram ser traficantes ou bandidos. Aí vocês interfiram, por favor. A pressão que se coloca nos filhos, criando expectativas sobre eles, tornam eles adultos inseguros no futuro. Então só pare. Aliás, não deveríamos criar expectativas sobre nada nem ninguém, porque a chance de se decepcionar é muito maior. E o ser humaninho cria traumas que ele vai levar e carregar para a vida toda. E, consequentemente, uma pessoa com depressão no futuro. Não é à toa que muitos artistas sofrem de depressão, porque eles sempre têm que estar na altura das expectativas do público, vivendo uma vida de aparências, sendo aquilo que eles não são. Isso esgota muito a pessoa. E tudo que ela diz, tudo que ela
fala gera alguma consequência muito grande. E eu creio que com a Isabela foi a mesma coisa. Embora não muito próxima da família durante a maior parte do filme, a Isabela cuida deles e quer fazer o que for preciso para deixá-los orgulhosos, mostrando seu lado altruísta e leal. Embora ela não se dê bem com a Mirabel durante a maior parte do filme e esteja claramente distante dela, ela não compartilha o mesmo relacionamento tenso com a sua outra irmã mais nova, a Luísa, e tem boas relações com ela. Isabela mostrou-se preocupada com Luísa quando ela chorou durante o jantar da proposta lá dela e ficou chateada com Mirabel em nome da Luísa, quando a força sobre-humana dela estava desaparecendo. A Isabela é visivelmente próxima e afetuosa com a tia Peppa e a prima Dolores. Quando Peppa ficou nervosa com a possibilidade de algo dar errado na cerimônia do Antônio, Isabela apareceu para acalmá-la, dando um buquê de flores, e ela trata a Dolores também com muito carinho, e ela é vista até segurando a mão da Dolores enquanto a abraça de forma tranquilizadora durante a maior parte da cerimônia do Antônio. Então, digamos que ela antes não era tão chatona assim antes, vai. Ela até fica animada e feliz por Dolores quando ela revela seus sentimentos por Mariano, e também não mostrou nenhuma opinião negativa do seu tio Bruno, até porque a visão dele em relação a ela foi a única positiva em seu futuro. Não sei se vocês repararam, mas a música dela, ela transmite uma vibe bem parecida com a música Livre Estou de Frozen. Cara, tô dizendo, as letras desse filme em cada personagem são cirúrgicas. Isabela também estava cansada de tentar alcançar as expectativas que a avó colocava sobre ela. A partir do exato momento em que a Isa descobre que pode criar inúmeros tipos de plantas e não apenas flores bonitas e perfeitas, assim como ela demonstrava ser, ela se liberta e renasce e finalmente decide ser ela mesma, e não a garota perfeita que todos querem que ela seja. Como já disse, no começo não gostava dela, como a maioria das pessoas, mas a personagem foi tão bem desenvolvida que é impossível não se apaixonar por ela. O que falar da Dolores? Dolores quase não aparece no filme, fora em algumas situações pontuais nas músicas, embora tenha sido deixado de lado no enredo, já que o público não sabe seus reais dilemas ou objetivos, mas o pouco que é mostrado de Dolores dá pra ter uma noção de como ela é. E também dá pra teorizar bastante sobre o que poderia incomodar a prima fofoqueira da família do Madrigal. E haja teorias sobre Dolores. Mas, brincadeiras à parte, uma das teorias que mais gosto é de que a Dolores sabia que seu tio Bruno estava na casita o tempo todo. Isso fica evidente quando a música Não Falamos do Bruno, ela fala que pode ouvir o som do Bruno murmurando com o som de areia que não para de escorrer. E a segunda é quando ela fala no final do filme Meu ouvido sempre disse que ele estava lá. E que, apesar de sua reputação de ser fofoqueira, Dolores nunca compartilhou o paradeiro de Bruno com a sua família. Por que ela escolheu reter essa informação não está claro, embora seja possível que ela tenha sentido simpatia por ele. Talvez a semelhança em seus poderes poderia explicar a simpatia particular de Dolores por Bruno, já que descreveu seu dom como sendo humilhante e pareceu entender sua situação durante a canção Não Falamos do Bruno. E ao longo do filme, a Dolores dá dicas sutis sobre a localização de Bruno. Uma outra teoria que eu gostei também, e até vi fazerem uma música chamada Turning Down, segue o link na descrição da música original e do animatic que fizeram, que eu gostei muito, é a teoria que, se a prima Dolores escuta de longe uma pena cair, o quão doloroso deve ser escutar o mundo à sua volta. Doloroso? Dolores? Hã? Apesar de Dolores e Isabela terem a mesma idade, Dolores nasceu apenas alguns meses depois, sendo assim mais nova que a prima, mas tem 21 anos também como a Isabela. E como eles ganham seus dons aos 5 anos, faz tempo que essa menina deve sofrer, hein? E que por ela ouvir tudo muito alto, ela fala sussurrando. Isso, confirma com a descrição da personagem. Segundo a descrição do filme, Dolores possui a audição aprimorada. Seus ouvidos são fortes o suficiente para ouvir até o ruído mais baixo, como o som de um alfinete caindo ou até mesmo o som de alguém piscando os olhos. E a Luísa? Eu escutei o olho dela com tique a noite toda. Faz sentido Isabela segurar a mão dela na cerimônia do Antônio, hein? Um monte de fogos de artifício estourando no ouvido da menina, imagina!
E essa teoria da audição da Dolores se uniria com uma outra teoria, de que ela, na verdade, seria secretamente a vilã do filme. O que não concordo muito, mas que faria sentido se isso fosse mostrado, principalmente se ela tivesse uma música como a que os fãs fizeram. Tem um trecho dela que traduzi aqui que encaixaria perfeitamente nessa teoria dela ser a vilã, entre muitas aspas. Eu estou no meu limite, meus poderes dificilmente são uma bênção. Atendendo ao chamado de todos, alguém poderia baixar o volume? De acordo com a teoria de um fã no Reddit, Dolores quer que sua família perca seus poderes, já que o seu dom de super audição não é necessariamente tão útil quanto o do resto de seus parentes. A teoria ainda diz que, por Dolores ser apaixonado por Mariano, embora ele seja noivo de Isabela, ela pensa que se a prima não tivesse seus poderes de criar lindas flores e plantas e blá blá blá, isso poderia mudar algo. Também seria por causa disso que a primogênita não diz nada sobre Bruno morar nas paredes da casa e imediatamente revela quando descobre que Maribel aparece na visão em que Casita desmorona. Eu concordo com essa teoria em partes. Essa parte do Mariano eu discordo justamente porque seria muito raso ela querer que toda a família perca os poderes porque Isabela não seria mais perfeita, sendo que a mulher só faz flores. Depois que ela vem fazer outras plantas, mas tipo assim, não acrescenta em nada, porque a mulher já é bonita pra caramba. Ela continuaria bonita sem os poderes. Então, não faz tanto sentido assim. Faria mais sentido ela querer que todos percam os poderes pra que ela não possa escutar mais ninguém. Eu fico imaginando se o quarto da Dolores não seria tipo a prova de som acústico, sei lá, pra ela conseguir dormir em paz. Imagina, a mulher escuta tudo, como é que ela vai dormir? Mas o enredo não mostra sinais de que Dolores estivesse efetivamente tentando acabar com os poderes de sua família. Mas caso a criação desse arco fosse um desejo dos roteiristas, daria pra encaixar e faria sentido. Considerando que a sua mãe cria uma tempestade toda vez que fica nervosa, a sua situação não tem muitos benefícios a seu favor. Além disso, seu dom de super audição certamente vem com algumas desvantagens. Mas seria um ótimo adendo à narrativa. Essas teorias, na verdade, deixam evidente o quanto Dolores foi deixada de lado no enredo, já que nós não sabemos quais seriam os verdadeiros dilemas dela. O que dizer de Camilo? Atrevido e sarcástico, que teve menos tempo que a própria irmã, mas que foram tão pontuais e engraçados que fizeram dele um dos personagens favoritos da galera, mesmo tendo aparecido tão pouco. Camilo, sem brincadeira, é o personagem que foi mais curtido no meu feed no Instagram, mesmo tendo colocado todos no mesmo horário de sempre. Alguém pode me dizer o motivo de tanto amor a esse personagem? Camilo recebeu o dom da habilidade de mudar de forma, e a parte que mais me diverte é quando Mirabel começa a pedir pra Dolores não contar nada do que ouviu achando que era ela, quando na verdade era ele disfarçado só pra comer mais. Camilo, para de fingir que você é a Dolores só pra comer de novo. O primo Camilo não para até que te faça sorrir. Deve ser por isso que as pessoas devem ter gostado tanto dele. O que diferencia muito da sua ideia original, que ele seria um adolescente rabugento. Menos mal, pelo menos alguém é feliz naquela família. Apesar de ser feliz e piadista, Camilo na descrição oficial é descrito como um adolescente que ainda não sabe quem é. Continua crescendo na vida, experimentando diferentes personas, usando seu dom que permite que ele mude sua aparência para ser quem ele quer ser no momento. Ele garante seu lugar no centro das atenções. Essa é a descrição oficial do Camilo. Camilo é um artista natural, é um adolescente divertido, tranquilo e cheio de energia. Tem um bom senso de humor e adora contar histórias cheias de exageros baseadas em rumores, e isso fica claro na música Não Falamos do Bruno. Na versão em inglês fica mais claro isso do que na dublada, porque na dublada dá a impressão de que o Camilo sabe onde seu tio está, quando na versão original ele diz que ele tem 7 pés de altura, ratos em suas costas, quando chama seu nome tudo fica preto, yeah! Ele vê seus sonhos e se alimenta de seus gritos. Voltando. Talvez seja por isso que muita gente goste dele, né? Por ser um alívio cômico no filme, mas acho que o único dilema do Camilo seria ainda estar se descobrindo, que é uma fase comum na adolescência, como ele tem a mesma idade que a Mirabel, ele tem 15 anos. Mas como disse,
pouco foi mostrado dele, então teríamos que saber se isso era uma questão para ele ou não. Aparentemente, só as irmãs da Mirabel sofriam naquela família. Vai saber. Mas gosto das teorias e o que poderia ser o dilema do Camilo. Tem uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês, que é, vocês sabiam que por sua habilidade de mudança de forma, o nome do Camilo serve como uma paródia para camaleão? E que camaleões são os desenhinhos que aparecem nas roupas do Camilo? Sabe como descobri isso? A minha filha que disse, porque antes eu achava que eram macacos e eu desenhei eles achando que eram macacos. Não faz sentido nenhum eu ter pensado nisso. Mas me diz aí se vocês sabiam disso. Que tal falar um pouco do Bruno? Ele tem poderes de ver o futuro. E eu acho que de todos, foi um dos que mais sofreu com o seu dom. Na canção dele fica muito evidente que ele é tímido e que não tem uma visão clara de suas visões. Bem irônico, né? Isso fica ainda mais claro quando ele e Mirabel tentam refazer a visão e ele interpreta mais uma vez de forma errada. Isso pode acontecer porque ele não desenvolveu bem o seu dom ou porque ele é tímido e preso e tal, o que deve ter causado um caos na sua cidade. Devido aos resultados negativos das profecias e por suas visões não serem tão claras, sempre gerando revolta e serem mal interpretadas, ele acaba se afastando da família para proteger a sobrinha Mirabel após a visão sobre o fim do milagre. Mas Bruno nunca saiu da casita, pelo contrário, passou a viver entre as paredes, sempre acompanhando o que acontecia com a família. Ele ficou ali por 10 anos. Porque seu sumiço ocorreu antes dos eventos do filme e o seu nome é proibido de ser mencionado na família, especialmente por sua irmã Peppa, que também sofre de um certo descontrole e estresse, e também pelos habitantes da cidade. Ele inicialmente é tratado como um vilão pelos próprios familiares, mas que acaba se mostrando uma das vítimas da pressão que a família sofre pela comunidade e pela própria abuela. Para mim, nesse filme, ela é a vilã. Entre muitas aspas, porque a negligência dela e a obsessão pelo milagre a deixaram cega, né? E existe muita gente que é assim, que fica focado num objetivo e esquece que tem pessoas ao redor. Quando eu vi o filme pela primeira vez e teve a canção Não Falamos do Bruno, eu também tive essa impressão de que ele seria o vilão da história e que seria tipo do nível Scar, porque as cores verdes apresentadas no musical e toda aquela iluminação me lembrava muito o número Se Preparem de Rei Leão. O que foi um choque pra mim quando a Mirabel descobre que, na verdade, ele é um bobalhão atrapalhado. Nossa, eu senti muita pena do Bruno. Aquele desenho do prato dele na mesa é de partir o coração, cara. E pensar que ele não ficou ali por alguns meses, e sim por 10 anos, o que torna a história dele ainda mais triste. E isso não são vozes da minha cabeça, não. Isso foi confirmado pelo diretor do filme. As pessoas podem até achar isso um furo de roteiro, porque seria impossível passar tanto tempo ali sem que ninguém percebesse. Ainda mais com os poderes de Dolores, mas, como eu disse anteriormente, talvez ela se simpatizasse com ele. Aí vocês me perguntam, Mas e o Camilo? Ele também sabia. Ele dizia que ele vivia no porão. bom, como eu disse, a versão original que tem que ser levada em conta aqui. E como o Camilo é conhecido por pregar peças e pelos exageros em suas histórias, na canção fica claro que ele não sabia onde o Bruno estava e que na parte dele, na versão original, ele só fez aquilo pra assustar a Mirabel. Eu vou dizer de novo aqui, na versão dele original estava 2 metros de altura, ratos em suas costas. Quando ele chama o seu nome, tudo fica preto. Sim, ele vence seus sonhos e se alimenta com seus gritos. Yay! Não falamos do Bruno! Foi mal, gente, desculpa aí. E essas histórias se alimentam... Ai, meu Deus, deixa eu me recuperar aqui.
E essas histórias alimentam o medo pelo dom do Bruno. Mais um dom na família Madrigal que não é visto como uma bênção e sim como uma maldição. Sendo que a maioria das coisas que aconteceram foram causadas pelas próprias pessoas. O peixe da mulher morreu porque ela não devia ter cuidado do bichinho. A queda do cabelo do padre pode ter sido só calvície mesmo. E o barrigão do maluco lá só é falta de alimentação adequada e exercícios. É isso. E quanto a Peppa, tudo estava bem até que ele chega pra ela e começa a contar o que aconteceria, sendo que só choveu por conta da própria insegurança dela. Tudo bem que o Bruno poderia ter ficado só quieto na dele, poderia, mas não é pra tanto a ponto de fazer ele se sentir tão rejeitado e humilhado a chegar ao limite de ir embora. Enfim, pessoal, eu não vou me aprofundar muito em toda a família, porque são muitos personagens. Eu fiz aqueles dos quais eu mais gostei e me identifiquei de certa forma, mas é inevitável não conseguir enxergar que toda a família sofre de estresse por muita pressão, por terem seus dons. Deve ser horrível tu ficar nervoso e começar a chover em cima de você, como a Peppa. E a Julieta, que fica na cozinha, tipo, o dia inteiro. A mulher só vive de avental, sabe? Ela é basicamente o hospital da vila inteira. E a abuela tava tão focada em manterem todos seguros e não viu que todos ali estavam sobrecarregados. A família Madrigal é totalmente uma família disfuncional. O abuso por parte da abuela com os membros da família, fazendo com que busquem sua aprovação ou serviço para o bem da vila, fazendo com que cada indivíduo se sentisse continuamente e regularmente pressionados a manterem tudo no lugar e, consequentemente, se acomodassem com aquele tipo de situação. Não só a abuela, mas como toda a vila ficou folgada demais em fazer as coisas por si só. Pô, você não sabe pegar um martelo e montar a casa, montar um prego, como fizeram no final do filme? Tudo precisa da Luísa, tudo precisa da Isabela, tudo precisa da família Madrigal, sabe? As pessoas não sabem se curar sozinhas. Todos precisam deles, entendeu? Eu acho que esse é um ponto que a vila também poderia ter ajudado. E ter o dom ali, sim, ajuda muito. Mas imagina você se dedicar 24 horas pra manter tudo no lugar, sabe? É muita pressão. E tem a questão da nossa protagonista, que só por não ter sido agraciada ou abençoada com o dom, foi esquecida e deixada de lado pela família. Eu confesso que no final do filme, pela primeira vez, eu fiquei um pouco decepcionada com todos ganhando seus dons de volta e a Mirabel continuava sem. Eu esperava que ela ganhasse um dom ou que todos perdessem completamente os seus poderes para continuarem agindo como uma comunidade como no final do filme. Mas pensando na perspectiva de que ela será um dia a substituta da abuela, a porta da Mirabel não é só a de um quarto. A porta dela agora é a porta da entrada. Ela é o próprio milagre. Por isso a casa tem um elo tão especial com ela e jogam isso na nossa cara o tempo todo. O diretor Jared Bush disse uma frase que todos devemos levar como lição nesse filme. Eu acho que há muitos motivos para se identificar com Mirabel sobre ser deixada de fora ou se sentir que é menos que os outros. No lugar de colocar alguma razão mágica, eu acho que fica claro que ela é quem precisa ser por uma boa razão. Então, eu deixo vocês aqui com essa frase, tipo, não espere o milagre ou a mudança vir. Seja a mudança que você quer que aconteça. Seja a mudança que você quer na sua vida ou na sua família. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Ficou muito longo, muito trabalhoso, então eu quero que vocês assistam até o final, compartilhem esse vídeo e fala para os seus amigos assistirem até o final, ativem o sininho e deixem o like aí. Um abraço e um queijo. Tchau!